Paz, meus queridos irmãos, tudo bom? Deus abençoe, graças a Deus. Ô, glória. Muito bom estar aqui novamente. Um prazer, meu irmão. E hoje, continuando aqui nossos estudos, vamos lá. Aí, separe esse momento para refletir, né, sobre o que Deus quer trazer nessa semana para nós. E antes de começar, queria desejar, né, claro, um pequeno grupo para todos nós, que Deus fale poderosamente, em nome de Jesus, que não seja também eu falando aqui, mas seja o Senhor, em nome de Jesus, falando no nosso coração. Nós vamos entrar numa parte 4 do livro, mas só recapitulando então, a parte 3, nós entramos, né, falando sobre os perigos da vida crucificada, acabamos ela, foi um percurso de confronto ali com o orgulho, com os véus, com as distorções, né, que nascem quando a gente tenta viver com os olhos ainda voltados para nós mesmos, mas é nesse terreno de dor, né, de confronto, que as raízes do que Deus tem para nós, elas começam a se firmar. E agora nós vamos falar aqui sobre um novo trecho, a parte 4, a última, que vai falar sobre as bênçãos da vida crucificada, né? Então, a vida cristã não termina só na renúncia, ela floresce na beleza, no descanso, na recompensa que Deus tem para cada um, na direção, as bênçãos, né? Então, os frutos de um coração que aprendeu a morrer para o eu e a viver para Cristo. Então, por isso que o primeiro capítulo dessa parte 4 é falando sobre a beleza das contradições. Aqui Tozer ele vai nos fazer enxergar que o evangelho ele parece contraditório, né? Porque ele diz que o fraco é forte, que o que perde ganha, o que morre vive, mas é nessa aparente incoerência que vai estar escondida a lógica de Deus, né? A cruz para o mundo é loucura, e é justamente um lugar onde a graça vai fazer sentido. Então, enquanto a gente atravessa aqui essa última parte do livro, a gente não vai falar mais tanto sobre o que nós precisamos deixar, mas o que nós começamos a encontrar, né? A beleza da rendição, né? O frescor do avivamento, as recompensas que Deus tem para nós, sabedoria para continuar a jornada. Amém. Então, vamos lá. O texto o texto inicial começa dizendo, né? Fui crucificado com Cristo. É o texto central do capítulo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. O autor começa dizendo, Tozer, que quando alguém lê a Bíblia de uma forma apressada, ela pode achar que se contradiz, né? E os críticos eles vão tentar mostrar essas incoerências, né? Assim, entre todos esses autores, ninguém parece mais contraditório do que o apóstolo Paulo. Porque, por exemplo, em 2 Coríntios 12:10, ele escreve algo que parece impossível pela lógica humana, né? Se desse esse texto lá para Aristóteles, né, Sócrates, fala assim, olha, lê esse texto, acha assim, contradições lógicas, eles iam realmente achar várias. Olha lá, vamos lá aqui, ó, por exemplo. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. E é estranho, né, aqui se a gente pensar, porque como alguém pode se alegrar em meio à dor? Como pode alguém dizer que é forte quando está fraco? E nenhuma pessoa, né, com uma mente comum, ela colocaria fraqueza e força na mesma frase. Como assim? Essas frases, né, para quem lê com um olhar racional, fica até meio confuso, porque e aí Tozer vai chamar a atenção que Paulo não estava falando com a mente sadia aqui. Quer dizer que Paulo estava meio doido da cabeça? Não. É que ele não estava com a mente sadia no sentido humano. Ele estava pensando com a mente de Cristo, que é loucura para o mundo. Faz sentido no reino de Deus. Assim, e o que é lógico para o mundo muitas vezes não tem valor espiritual, né? É uma inversão completa. E a fé, ela opera numa lógica diferente. Não é lógica de controle, né? É outro esquema. Então, se a gente parar para observar, e a vida real confirma isso o tempo todo, pensando aqui no texto de Paulo, pensa uma pessoa que passou por uma dor profunda, uma perda, uma doença, uma
uma crise, aquelas que vira a vida de cabeça para baixo, né? Depois de um tempo, você percebe, se você não é essa pessoa, que essa pessoa começa a enxergar o mundo de um outro jeito. Ela se torna mais sensível, mais compassiva, mais consciente de si, né, dos outros. É como se ela tivesse descoberto uma força que não vem dela. Claro que não vem dela, nós sabemos. E é disso que Paulo está falando. É dessa força que nasce da fraqueza. Desse poder que só aparece quando a gente admite que não tem poder nenhum. E Tozer diz que o que é sentido espiritual para nós parece contradição para a mente natural. E é verdade, porque o evangelho é todo feito de paradoxos. Quem salvar a vida, perde. Quem perder, ganha. Quem se exalta, será humilhado. Quem se humilha, será exaltado. Calma, irmão, na Bíblia não tem aquele versículo lá, tá? Os últimos serão primeiros. Não existe esse versículo na Bíblia, tá? Pode até derivar desse daqui, mas esse não existe, tá? Mas voltando aqui, quem morre, vive. Então, tudo é de ponta cabeça, mas é justamente isso que faz o evangelho tão diferente. É o contrário do que a gente aprendeu sobre sucesso, sobre poder, sobre força. E quando Paulo fala, fui crucificado com Cristo, ele está dizendo basicamente, aquele velho eu, que queria ter o controle de tudo, morreu, que precisava vencer, dominar, mostrar, no lugar dele agora, quem vive é Cristo. É como se Paulo dissesse assim, eu continuo aqui, mas o centro não sou mais eu. E essa é a grande contradição. E a grande libertação, porque quanto mais o eu morre, mais você vivo fica, né? Mais vivo você fica. Quanto mais você se entrega, mais livre você torna. Quanto mais você renuncia, mais pleno você se sente. Quanto mais você renuncia. E na verdade, quanto mais você se entrega para o prazer, mais vazio você se sente, não é? Na verdade, isso parece lógico, porque mas quem viveu isso sabe, né, o que é entrega verdadeira, sabe que isso faz sentido espiritual. Pensa bem, meu irmão. Olha só, quando você ama alguém de verdade, você se doa, você se desgasta, mas no fim você sente que aquilo te enriquece, sabe? Você sai esvaziado, mas ao mesmo tempo você sai completo. É um paradoxo, mas é real. E é isso que Paulo está descrevendo, a beleza desse tipo de contradição. Tozer chama isso de a beleza das contradições, porque é onde a fé se torna viva, né? Amém. Então, queria falar aqui, e ele vai trazer, pensando nessas contradições, sobre duas formas de pensar sobre Jesus. Então vamos lá. Quando Tozer ele fala sobre duas formas, ele diz que existem duas escolas de pensamento na igreja. Ele não está falando de teologia acadêmica, né? Tipo calvinismo ou arminianismo, essas coisas. Deus me livre. Ele está falando de duas formas bem humanas e bem opostas, tá? De olhar para Jesus. E sinceramente, essas duas formas ainda estão muito vivas dentro da igreja de hoje. A primeira forma é primeira forma de pensar, tá? Que Jesus veio para nos ajudar. É assim, Jesus veio nos ajudar. Esse é o ponto. Como assim? É uma forma que diz assim, Jesus veio para nos ajudar, para me ajudar. Ele veio para resolver meus problemas. Ele veio para curar minha unha encravada, né? Brincadeiras à parte. Ele veio para aliviar meus fardos, para me fazer feliz. É um tipo de cristianismo de conveniência, tá? Tipo, Jesus como um aliado meu, no meu projeto de vida. Eu tenho meus planos e ele é o reforço, entendeu? Eu tenho as minhas metas e ele é meu coach ali espiritual, né? E o pior é que essa ideia é muito atraente, porque ela fala com o nosso ego, com a nossa carência, com a nossa pressa de sentir bem-estar. Meu Deus, meus irmãos, hoje a gente vive uma sociedade carente de paz, né? Carente de paternidade, mas uma sociedade extremamente carente e que cai nesses golpes, sabe? Isso está dentro da igreja, está fora da igreja, mas está dentro da igreja, olha que coisa. Então essa visão fala que Jesus veio para nos ajudar. E não é que Deus não se importe com as nossas dores. Claro que ele se importa.
Mas essa visão, ela reduz Jesus a um assistente pessoal. Né? Essa visão diz que o cristianismo, ele serve para nos tornar pessoas melhores, mais populares, bem-sucedidas. Então, se você é cristão, você vai conseguir prosperar em qualquer área, né? Você vai o autor diz, né? Se você for cantor dentro de uma casa de show, de uma boate lá nas latrinas do mundo, Tozer diz, Deus vai te ajudar a cantar melhor lá. Deus vai te ajudar a ter sucesso nos seus negócios, conquistar respeito. Jesus, nesse raciocínio, ele seria uma espécie de força a nosso favor, que nos ajuda a vencer na vida, né? O problema é que esse tipo de fé transforma a fé num instrumento de o quê? Autoestima. A Bíblia vira motivação, né? A minha meta não é mais conhecer Deus, é me sentir bem. E por um tempo isso funciona. Funciona entre aspas, tá? Porque a pessoa se anima, ela sente esperança. Ela acha que está crescendo, ela vai para a vida, né? Ela acha que está até crescendo espiritualmente, mas é só enquanto está dando tudo certo, né? Esse cristianismo centrado no sentir-se bem, ele vira um mercado. Aí piorou, porque, assim, nossa sociedade, né? Tudo precisa ser agradável, tem que ser atraente, tem que ser relevante. Então você adapta o evangelho, você dá uma editada nele para caber nessa cultura, né? E sabe o que é mais perigoso e curioso? Gera frutos. Gera, com certeza. Você não vê as igrejas, as pessoas falando, olha, antes eu era isso, eu era aquilo, hoje eu fiz isso, eu sou a igreja tal, né? Você vê ali livros vendendo, as conferências lotadas, né? Tudo muito bem construído, com aquela estética de muito bom gosto, nos lugares, né? Mas o que está sendo produzido ali são consumidores, e consumidores religiosos, não discípulos. Gente que está buscando alívio para a própria vida, mas não a libertação do pecado, né? Há pessoas que querem ser inspiradas e assim tem fome, e o mais perigoso é que isso vem de uma linguagem cristã, né? São palavras de vitória, palavras de graça, palavras de propósito, né? Mas na verdade a vitória ela está se vestindo do quê? De autoestima. A graça ela está se vestindo de indulgência. O propósito na verdade é ambição humana. Então no fundo é uma troca sutil, né? O eu, ele continua no trono. Se ele nunca saiu de lá, ele fica no trono. E Cristo, ele é um cara do lado ali. Ele continua sendo mencionado, mas longe de ser o centro. Então, tudo gira em torno disso, né? Isso é idolatria, meu querido, né? Pode haver som, pode haver lágrima, pode haver empolgação, mas, assim, santidade, né, não tem. Então, a fé genuína, ela não é isso, meu querido. Então, ele retrata esse tipo de evangelho, né? Ele fala que o evangelho não é nada terapêutico, ele é algo transformador. Ele não vem para lustrar a imagem da pessoa, né? Ele não vem pegar o espelho lá com a sua imagem e dar uma lustrada, ele vem para quebrar esse espelho. Esse é o evangelho da verdade, né? Segunda forma de ver Jesus, aí sim, há uma segunda forma de enxergar o cristianismo, que é Jesus veio para dar um fim ao eu. Vamos lá. Então, bem menos atraente, tá? Mas infinitamente mais verdadeiro. É o que Tozer chama de cristianismo que mata o eu. Eita. Nela, Cristo, ele não vem para melhorar ninguém, mas para substituir. Cristo não é um treinador que vem orientar o seu ego a se comportar melhor. Ele vem como Senhor para colocar fim a uma natureza inteira, né, que insiste em ocupar o trono. E esse tipo de fé não tem palco, não tem aplauso, né, porque é um tipo de fé que ele vai começar na morte do orgulho. E isso é uma coisa rara, meu querido. O orgulho é uma coisa dificílimo de matar. Então, enquanto o cristianismo do sentir-se bem alimenta a vaidade e promete um conforto, né, travestido ali, o cristianismo da cruz, ele corta pela raiz. O que mais defendemos, o que mais nos
nos tem valor, né? Que é a nossa autonomia. Então, ele não quer um eu aperfeiçoado, ele quer um eu crucificado, diferente, né? E quando Paulo, ele diz, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ele está mostrando o padrão da vida cristã. O eu ele precisa sair de cena para que Cristo ocupe o centro. E essa é a diferença de morte, né? No orgulho, na vaidade, né? Desse desejo de reconhecimento e tudo aí, né? Tentando tomar o lugar de Deus dentro de nós. Tozer, ele faz um alerta, esse tipo de evangelho, ele não vende bem. Ele não oferece vitórias imediatas, né? Não tem nada visível ali. Ele exige o quê? Redição. E a carne, desculpa, meu irmão, ela não se rende com facilidade. Ela gosta o que ela gosta? De se disfarçar de espiritualidade. De fazer o bem. De falar de Deus. Mas sempre garantindo um méritozinho ali, próprio, no final. Esse é o eu religioso, né? Ele está disposto a dar quase toda a glória a Deus, mas sempre guarda um pequeno créditozinho ali, né? Só para ser notado. Aliás, eu sou um servo de Deus. Mas Deus não divide a glória dele. Não tem porcentagem aceitável quando é senhorio. Ou Cristo reina ou o ego reina. Não dá para coexistir. Tozer diz que Cristo ele não veio para educar o eu, mas para dar-lhe um fim. Isso é duro de ouvir. Porque vai contra tudo que a cultura moderna prega, né? O mundo nos ensina o quê? A descobrir quem nós somos. O evangelho, pelo contrário, ele vai nos chamar a negar quem somos. O mundo fala muito em encontrar a sua própria voz. Cristo já convida você a ouvir a dele. Não porque a individualidade não tenha valor, não é isso, tá? Vou distinguir aqui. Mas porque longe dele, a nossa individualidade, e ela existe, a gente não está virando uma grande massa universal no universo, né? Eu sou parte de uma energia. Quando eu morrer, eu vou virar uma energia. Tudo vai ser energia, tudo vai ser a mesma coisa. Não, isso não é cristianismo. Você tem a sua individualidade, eu tenho a minha, para todo sempre. Você é único para toda a eternidade. Mas aqui se trata de que, longe dele, essa individualidade se torna distorcida. Ela se torna um reflexo, quebrado ali, tentando brilhar sozinho. Por isso, o verdadeiro discipulado é um processo de morte, de ressurreição. Não é um aprimoramento de comportamento. É uma troca de natureza, né? E as igrejas têm escolhido esse caminho, meu querido. Então, Tozer fala muito sobre o veneno do eu, né? Ele fala muito assim, olha, ele diz assim, ó, eu prefiro 25 pessoas famintas por Deus do que 1.500 entretidas com o mundo. Está falando de uma igreja, né? Não é questão de elitismo espiritual. É que a fome por Deus é cara. Quem quer a glória de Cristo precisa abrir a mão da própria. Porque quando o eu ainda está no trono, Deus fica ali nas sombras. E uma igreja onde Deus está nas sombras, ela não é uma igreja. Ela virou qualquer outra coisa, né? E o problema desse nosso ego aqui, que pode parecer... por que ele pode se parecer muito inofensivo, tá? O ego. Porque ele justamente, de novo, ele se disfarça de boa virtude, de boa intenção, até de zelo. Mas Tozer, ele diz, ele compara o eu com veneno. Que mesmo uma gota, ele já pode contaminar tudo, né? Um copo de água com 1% de veneno ainda mata, ele só demora mais, né? Da mesma forma o cristianismo. Então não tem meio termo, meu irmão. E quando Paulo ele fala assim, fui crucificado com Cristo, ele não está usando uma metáfora para dias difíceis. Ele está descrevendo realmente um custo real. Ele está falando da execução do velho centro do eu. A cruz, ela não adorna, o que ela, na verdade, ela faz, ela encerra um regime. E é justamente por isso que ela inaugura outro. Então, esse preço, e essa segunda visão do cristianismo que fala que Cristo veio para matar o eu, ela parte de um deslocamento do trono. O eu deixa de comandar as prioridades, né? Não é questão de um desleixo, a partir de agora deixa nas mãos de Deus. Não é isso, é obediência. Então, em termos práticos, a decisão que antes ela passava por aquele filtro do o que eu ganho com isso?
ela começa a passar pelo o que Cristo deseja com isso. É um custo silencioso. E o preço também toca a forma como nós lidamos com a dor. Paulo, ele, ele, ele consegue dizer, olha só que incrível, quando sou fraco, então é que sou forte. Não é porque ele gosta de sofrer, mas porque ele descobriu onde a vida de Cristo se manifesta. Então a cruz, ela desmonta a fantasia de controle total e ela vai nos alfabetizando na dependência. Né? Então há um custo, meu irmão, há um custo em tudo isso. Quantas coisas aqui para falar, meu irmão? Estou tentando resumir, mas o preço da cruz, então ela vai corrigir esses atalhos do entretenimento, né? Ensinar dá mais trabalho que distrair. Discipular é mais demorado que entreter, né? Imagina, formar o caráter de uma pessoa, né? Exige mais que montar um evento. Então, o preço e essa segunda visão de como Jesus, de como nós encaramos Jesus, ele aparece na pauta da igreja. É menos shows. Se a gente está falando dessa visão que mata o eu, né? É menos shows e mais palavras, é menos consumo, mais comunhão, é menos centralidade no eu, mais centralidade de Cristo. Né? Pode diminuir a plateia, como o Tozer fala, mas aumenta o peso da glória. Graças a Deus, em nome de Jesus. Então, no fim das contas, meu irmão, a cruz ela não empobrece a nossa vida, ela nos mata, sim, mas ela vai desocupando espaço para que o Senhor reine em nós, né? E onde esse eu é crucificado, é aí onde Cristo começa a aparecer. É por isso que ele nos mata. E onde Cristo aparece, a vida deixa de ser esse oba-oba, esse palco, e ela se torna um altar de verdade, em nome de Jesus. E Cristo, voltando, né? Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o ponto central de Gálatas 2:20. É Cristo vivendo dentro de nós que faz toda a diferença. Enquanto o eu, ele não for tirado do trono, a vida de Cristo ele não pode ser manifestada plenamente. Né? E Tozer reconhece que muitos têm medo de perder o eu. Né? Eles querem manter uma parte dele, porque pensam que morrer para si mesmo é abrir mão da própria identidade. Mas Jesus disse o contrário. Ele fala assim, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Ou seja, você tem medo de perder a sua identidade, mas só quando nós soltamos o que pensamos ser, é que descobrimos quem realmente nós somos em Cristo. E Tozer ele termina com uma crítica amorosa, mais firme. Nós temos feito um cristianismo de balcão, de frases prontas, etc. Jesus pagou minha dívida, é verdade, mas nós esquecemos o propósito disso. Deus não quis apenas nos tirar do inferno, Ele quis nos transformar à imagem do seu Filho para quê? Não como um escape, mas como uma metamorfose, né? Deus não quer apenas nos salvar, quer nos tornar parecidos com Cristo, porque esse é o destino final de toda a alma redimida, ser como Ele é, ser como Cristo é, ser como Deus é. Né? Em nome de Jesus. E a morte do ego, meu querido, ela é lenta, ela não acontece num sermão, nem numa experiência emocional, ela acontece, isso é um processo, nas pequenas renúncias diárias, quando alguém escolhe perdoar sem ter razão para isso, sem servir sem ser visto, calar quando poderia ali vencer a discussão, é nesses lugares onde eu começo a morrer e Cristo começa a viver. E essa morte, ela tem uma beleza que o mundo não entende. Porque ela não destrói a pessoa, ela liberta. E quando o eu finalmente desce do trono, aí sim a alma encontra descanso. Então o peso daquela autopreservação cai, o medo de não ser reconhecido, e todo aquele blá 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 do mundo que não serve para nada. Né? Esse é o paradoxo do evangelho, morrer para viver. Não como figura de linguagem, mas como uma realidade espiritual. Amém? E nisso tudo, nós encontramos a beleza do Senhor. Oh, glória a Deus. A beleza que vem de Deus. O salmista Davi, Tozer diz, né, que define um dos versículos ali dos Salmos como o versículo mais bonito da Bíblia, que resume um coração ansioso que diz para o Senhor, né, soa como um pedido e um anseio ao mesmo tempo. Seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. Olha só, seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. É um versículo pequeno,
Mas dentro dele há uma inversão completa de perspectiva. Porque para que a beleza de Deus repouse sobre alguém, algo precisa sair de cena. E essa é a essência do evangelho. A substituição do feio pelo belo. Meu irmão, você é feio pra caramba, e eu também sou horroroso. Do corrompido pelo puro, né? Do eu por Cristo. A beleza do Senhor, e eu não estou falando aqui de uma beleza estética visível, mas de uma presença que reorganiza tudo. Ela não depende de traços, né? Ela depende de entrega, de deixarmos morrer. Né? E o contraste é inevitável. Quando o salmista ele fala a formosura do Senhor, né? Seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, Salmo 90:17, ele nos lembra, ainda que indiretamente, da feiura do homem sem Deus, né? Uma feiura moral, não física. É a rigidez da vontade própria, aquela alma encardida, né? O orgulho travestido de virtude, a necessidade de ser lembrado, né? O autor, ele fala, né? Ele cita o autor da teologia germânica, ele resume com precisão. Abre aspas, nada queima no inferno, exceto a vontade própria. Nada queima no inferno, exceto a vontade própria. Tudo que insistimos em preservar fora da vontade de Deus se torna combustível para o fogo do inferno, ou para o fogo da autossuficiência, né? Então, mas existe uma negociação divina em curso. Uma troca que só o amor de Deus é capaz de propor. Deus nos oferece algo que nós não poderíamos produzir, ou seja, sua própria formosura em lugar do nosso velho eu. E ele não nos reforma, ele nos recria. E nessa recriação, o rosto de Cristo começa a aparecer por entre as rachaduras do nosso rosto. Aleluia. A cruz que parecia o fim, na verdade, é o estúdio, é o salão de beleza de Deus, né? E é ali que o contraste se revela. A dor, ela vai produzir o quê? Pureza, né? A entrega, ela vai gerar luz. O sacrifício, ele vai trazendo glória. E Paulo entende isso quando ele escreve: a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Glória a Deus. Então esse reflexo do Senhor, né? Essa vida, ela vai ganhando brilho. E é o brilho dos que já não precisam mais vencer nesse mundo para ser livres. Dos que não mais competem, sabe? Com os outros, consigo mesmo. É o brilho daqueles que são esvaziados. Essa é a beleza do Senhor que marca quem morreu, sabe? Não fisicamente, mas espiritualmente, para que Deus tomasse o lugar, né? Então a serenidade, quem aprendeu a descansar em Cristo, para que Ele apareça, né? Por isso, meu irmão, toda jornada que começa na contradição, fui crucificado, mas vivo, olha só, termina nesse ponto de luz. Não eu, mas Cristo. E aqui que o olhar humano encontra o divino. Então, chegar a esse ponto vale toda a jornada, sabe? A dor de crucificar o velho eu é nada diante da alegria de viver essa nova vida. E o mundo pode olhar para isso e achar cheio de contradições, porque para ele perder é fracassar e morrer é o fim. Mas quem vive pela fé entende que só morrendo para o eu é que se encontra a verdadeira beleza, a beleza do próprio Deus refletida em nós. E quando esse eu é silenciado, a beleza de Deus se torna visível. E Ele nos dá a sua forma, glória a Deus, sua alegria, sua vida. E é isso que o Evangelho faz. Ele transforma a feiura do nosso ego na formosura do seu Filho. Glória a Deus. Me empolguei aqui, nem passei os slides, mas terminando com um poema de Francis Bolton, nascido ali em 1876, 1926. Ele diz assim, olha que bonito: não eu, mas Cristo, seja honrado, amado, exaltado. Não eu, mas Cristo, seja visto, conhecido, ouvido. Não eu, mas Cristo, em cada olhar e ação. Não eu, mas Cristo em cada pensamento e palavra. Ser salvo de mim mesmo, Senhor querido. Estar perdido em Ti. Que não seja eu, mas Cristo que vive em mim. Não eu, mas Cristo, para com brandura aliviar a dor. Não eu, mas Cristo, para secar a lágrima que rola. Não eu, mas Cristo, para levantar o peso que cansa. Não eu,
mas Cristo, para afastar todo temor. Cristo, só Cristo, nenhuma palavra vã. Cristo, só Cristo, nenhum som enérgico desnecessário. Cristo, só Cristo, nenhuma conduta importante para o meu ego. Cristo, só Cristo, nenhum eu a deixar algum rastro. Não eu, mas Cristo, suprindo-me a cada necessidade. Não eu, mas Cristo, para ser minha força e saúde. Não eu, mas Cristo, para o corpo, alma e espírito. Cristo, só Cristo, aqui na eternidade. Cristo, só Cristo, logo encherá minha visão. Glória excelente logo, pleno logo verei. Cristo, só Cristo, cada desejo meu cumprido. Cristo, só Cristo, para meu tudo em tudo ser. Aleluia, aleluia, meu irmão. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, meu querido. Como encerrar tudo isso, né? Sabe, meu irmão, no fim de tudo, e esse é o ponto mais bonito da fé, a gente começa tentando entender as contradições da Bíblia. Como alguém pode ser forte quando está fraco? Ou se alegrar no meio da dor? E termina percebendo que não era contradição. Não era. Era o próprio jeito de Deus pensar. A gente passa boa parte da vida tentando melhorar o eu, mas o Evangelho não veio para consertar o ego, veio para substituí-lo. E o poema que acabamos de ler é exatamente sobre isso. O lugar onde o eu deixa de ser o centro e Cristo passa a viver em nós. E quando isso acontece, tudo muda de tom. A dor não é mais perda, é parto. A fraqueza não é fracasso, é espaço para a graça. E a vida deixa de ser uma busca para se destacar e vira um caminho para refletir aquele que é a própria beleza. A beleza do Senhor não é barulho, nem brilho. É aquele tipo de presença que acalma. A beleza de quem já não precisa provar nada, porque tudo já foi feito em amor. Então talvez o Evangelho seja isso. Deus pouco a pouco, tirando de dentro da gente tudo que não é Ele, até que reste só o reflexo da sua forma. E quando finalmente pudermos dizer, com simplicidade e verdade, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, aí sim tudo fará sentido.